Olá! Às vezes a gente se surpreende ao saber que uma pessoa próxima tem ou teve um problema associado ao consumo de álcool. Cirrose hepática talvez seja a doença mais conhecida. Alguns tipos de câncer, sobretudo os cânceres do sistema digestivo, como boca e esôfago também. E a gente vê que a surpresa está relacionada aos que muito dizem, mas fulano nem é alcoólatra. Pois é, mas será que só estão expostos aos efeitos negativos do álcool os dependentes ou quem bebe com muita frequência? Eu sou André Malbergier e nesta aula vamos falar sobre as doenças e efeitos causados pelo álcool em longo prazo. Nesse curso, falamos bastante sobre diversos fatores relacionados ao consumo de álcool. Fatores culturais, sociais, comportamentais, biológicos, químicos, etc. Por ser uma substância tão presente em nossa sociedade, há sempre muito o que se conversar a respeito. Do ponto de vista médico, um aspecto muito importante que o acompanhamos são os efeitos de longo prazo dessa substância no nosso corpo. Primeiro, vamos falar sobre uma questão bem importante. O que é ser dependente de álcool? Dificilmente o dependente se vê como tal. E, por outro lado, nem sempre o que chamamos de dependência de fato é. Tecnicamente falando, a dependência de álcool ou alcoolismo é uma doença crônica, com diversos fatores que contribuem para o seu desenvolvimento. Dentre eles, podemos citar a quantidade e a frequência desse uso, a própria condição de saúde do indivíduo, fatores genéticos, psicossociais e ambientais. A CID-11, 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, OMS, define critérios para que os médicos possam diagnosticar a dependência de álcool. São eles: a pessoa sente um forte desejo de beber, tem dificuldade de controlar o consumo, ou seja, começa a beber e não consegue mais parar, continua a usar, mesmo percebendo as consequências negativas para a sua vida, dá maior prioridade a consumir álcool do que a continuar com as suas outras atividades e obrigações. A pessoa também desenvolve a tolerância, ou seja, precisa de doses maiores para atingir o mesmo efeito obtido com doses menores anteriormente. Ou também, se ela sente um efeito menor, mesmo usando uma dose igual à que ela costumava tomar. Além disso, a falta do álcool, ela provoca sintomas físicos como, por exemplo, sudorese, tremor de extremidades, principalmente mãos, aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, que são os chamados sintomas de abstinência. Todos esses sintomas, que afetam as habilidades comportamentais, cognitivas e fisiológicas, tendem a se desenvolver após o uso repetido de álcool e caracterizam os quadros de dependência. Ressaltamos aqui que se você reconhece em si mesmo ou em alguém próximo esses sintomas, vale a pena conversar com um médico de sua confiança. Para saber mais, consulte também nossas aulas sobre uso nocivo, dose padrão e padrões de consumo. Álcool zero, restrições de consumo e efeitos do álcool no organismo. Com um panorama tão complexo, você deve ter percebido que não é tão fácil apontar relações imediatas entre o consumo e as doenças. Mesmo porque muitas delas se desenvolvem de forma silenciosa no organismo ao longo de meses ou anos. O consumo nocivo de álcool está associado a 200 tipos de doenças e lesões em diferentes órgãos e sistemas. Em curto prazo, temos as famosas ressacas e blackouts alcoólicos. Também entram nessa categoria o aumento do risco de envolvimento em situações de violência e acidentes de trânsito. No longo prazo, podemos citar transtornos como a própria dependência, dificuldades cognitivas e alguns tipos de câncer. Mais uma vez, sabemos que a maior parte desses efeitos depende do padrão de consumo e é influenciada por outros fatores. Cada organismo é diferente. Mesmo que alguns casos sejam reversíveis, se a pessoa parar de beber, não podemos dizer que isso aconteça com todos. Se por um lado
o consumo nocivo está fortemente associado a malefícios para a saúde como um todo, por outro, há algumas evidências de potenciais benefícios do consumo moderado de álcool. Porém, é claro que não é adequado usá-los para incentivar o hábito em abstêmios. O consumo leve a moderado de álcool também pode levar a prejuízos à saúde, dependendo do histórico médico e dos riscos individuais. E sempre devemos lembrar que há um público para o qual a recomendação é álcool zero. São as gestantes, os jovens, os motoristas, os operadores de máquinas e pessoas com dependências são alguns deles, como você pode ver na nossa aula específica sobre o tema. Como também falamos em nosso curso, o álcool é uma substância constituída por pequenas moléculas absorvidas rapidamente. O sangue faz com que elas circulem por todo o corpo, elas atingem os nossos tecidos e os afetam de maneiras diferentes. Vamos começar pelo sistema nervoso. Só no sistema nervoso, o álcool é capaz de gerar e agravar vários transtornos cognitivos. Estudos apontam que o consumo crônico e abusivo do álcool pode estar associado a danos à memória que vão além do período imediato de intoxicação. Ou seja, é um quadro que chamamos de demência induzida por álcool e que vai provocar prejuízos à fala, à percepção, à expressão dos pensamentos, bem como às funções que nos ajudam a realizar as nossas tarefas do cotidiano, como memória, planejamento e abstração. Isso acontece porque o álcool vai progressivamente afetando as células nervosas do nosso cérebro, que ao serem danificadas, as suas capacidades e competências vão sendo afetadas. As deficiências nutricionais que acompanham frequentemente o consumo pesado de álcool também contribuem para esta demência. Consumidores crônicos de álcool não absorvem bem as vitaminas que são ingeridas e tendem a desenvolver uma deficiência de algumas delas, principalmente do complexo B, em especial a vitamina B1, também chamada de tiamina. Esta vitamina é essencial para o sistema nervoso e quando há uma deficiência desta vitamina, as pessoas acabam desenvolvendo alguns sintomas de curto e de longo prazo. No primeiro caso, conhecido como síndrome de Wernicke, esse acometimento é uma condição aguda, neuropsiquiátrica, devido à falta de tiamina no cérebro. Seus sinais e sintomas são confusão mental, movimentos oculares alterados e dificuldade na coordenação motora e equilíbrio. No segundo caso, ou seja, na síndrome de Korsakoff, a lesão dos neurônios ocorre de forma permanente e debilitante, e aí surgem a amnésia de acontecimentos, tanto recentes quanto remotos. Existe uma desorientação no tempo e no espaço, existe uma baixa crítica em relação ao que está acontecendo, existem confabulações, ou seja, as pessoas acabam inventando ou acabam construindo verdades que na verdade não aconteceram, ansiedade e apatia. Quando o fígado está prejudicado devido ao alto consumo de álcool e com a deficiência no seu funcionamento, como por exemplo na cirrose, resíduos tóxicos que deveriam ter sido processados por este órgão acabam chegando ao cérebro, através da nossa corrente sanguínea e assim provocam alterações no funcionamento do cérebro, levando ao que a gente chama de encefalopatia hepática. Esse quadro ele vai provocar alterações do nível de consciência, que pode variar desde o estado alerta, sonolência, coma, alterações de comportamento, alterações de humor, diminuição das habilidades cognitivas e de coordenação motora. Casos mais graves podem ainda provocar o coma hepático, que pode ser fatal. Deficiências nutricionais e toxicidades decorrentes do etanol podem degenerar estruturas celulares do cérebro, como por exemplo os axônios, que é a parte dos neurônios que conduz o impulso elétrico, e também a mielina, que funciona como um envelope do axônio e acelera esse sinal elétrico. Pode afetar também nervos em qualquer parte do corpo, sendo mais frequente nos pés e nas mãos,
Nesse quadro, ocorrem alterações do controle neuromuscular, causando assim fraqueza, dor, formigamento, queimação, espasmos musculares, câimbras e danos à coordenação motora. Os efeitos do álcool no coração podem ser muitos. Há evidências que o consumo moderado seja benéfico pelo efeito protetor antioxidante que aumenta o bom colesterol e diminui o mau colesterol, o que resulta na diminuição do risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto do miocárdio e também os AVCs, os acidentes vasculares cerebrais. Contudo, o consumo pesado de álcool se relaciona a diversos problemas cardíacos, como hipertensão, miocardiopatias, acidentes vasculares, enfraquecimento e falência cardíaca. Consumir álcool com a justificativa de melhorar as funções cardíacas não é recomendável. O álcool produz alterações no equilíbrio da chamada flora intestinal, que são os micro-organismos presentes no nosso sistema digestivo. A partir daí, decorrem alterações metabólicas, estresse oxidativo e permeabilidade intestinal às toxinas. Todo o sistema sofre. O uso crônico pode estar relacionado a danos à secreção salivar, às inflamações na língua, boca e na mucosa esofágica, lesões também no esôfago, risco de desenvolvimento de refluxo gastroesofágico. O consumo crônico ainda apresenta riscos para o desenvolvimento de uma gastrite crônica, úlceras e câncer de estômago. Em uma das nossas aulas, explicamos que mais de 90% do álcool é metabolizado pelo fígado. Por isso, a bebida pode trazer tantas complicações a esse órgão. O perigo é que, como o fígado tem alta capacidade de se regenerar, alguns sintomas podem não aparecer enquanto a lesão não for muito extensa. A cirrose hepática ela é uma das piores complicações que o álcool pode causar no fígado. Ela danifica o órgão a tal ponto que ele passa a não conseguir realizar algumas de suas funções essenciais, que inclui a metabolização de substâncias e a remoção de substâncias tóxicas. Daí aparecem os problemas, como icterícia, quando a pessoa fica amarela, como se na hepatite, a resistência à insulina, diabetes tipo 2 e até câncer hepático. A síndrome alcoólica fetal decorre da passagem do álcool pela placenta, seguido de interferência com a formação do cérebro do embrião. É o transtorno mais grave do espectro de desordens fetais alcoólicas. Esse problema pode provocar um retardo no crescimento desse embrião, deficiências físicas, comportamentais, cognitivas, sociais e motoras, bem como outras dificuldades ao longo da vida da criança. Além disso, pode também levar ao parto prematuro, ao aborto e até à morte. Por isso, a população gestante é uma das que fazem parte do grupo álcool zero, como falamos nas nossas aulas. Apesar de lembrarmos mais do câncer de fígado, o consumo excessivo de álcool também aumenta o risco do surgimento de uma série de tipos de tumores. Entre eles, os de cavidade oral, da faringe, da laringe, do esôfago, do fígado, da mama, do cólon e do reto. Criamos uma aula só para falar de álcool e câncer, um assunto muito importante, mas pouco falado. A sabedoria popular diz que, após um episódio de consumo pesado de álcool, cai a resistência. E aí existe um fundo de razão. Há dados que apontam que a capacidade do organismo combater infecções realmente diminui após uma bebedeira. Bebedores crônicos, em comparação com bebedores leves, apresentam maior predisposição a pneumonia, HIV, que é a infecção pelo vírus da AIDS, hepatite, infecções pulmonares e tuberculose. Esse risco provavelmente está associado a menor concentração e funcionamento irregular de alguma das células de defesa, o que acarreta maior vulnerabilidade a infecções virais e bacterianas. Além disso, a resposta à vacinação e a recuperação pós-cirúrgica dessa população também são prejudicadas. Para esses indivíduos,
é maior o risco de doenças em geral. É por tudo isso que posso dizer com convicção, respondendo àquela pergunta que fiz no início da aula: não são só aqueles que sofrem de dependência ou que consomem com grande frequência que estão expostos aos efeitos negativos do álcool no organismo. Mesmo pessoas que têm histórico de episódios esparsos de uso intenso de álcool podem estar sujeitas a seus efeitos nocivos. E a ciência, mesmo com tantos estudos, ainda não oferece garantias sobre qual quantidade de álcool, mesmo que seja muito pequena, seria segura para a nossa saúde. Tenha consciência de que informação e moderação são a chave. Sempre. Até a próxima aula.